Olá! No vídeo de hoje vamos fazer a análise de mais uma partida do recém-terminado Campeonato Mundial de Xadrez para Deficientes Físicos. E na partida em análise, a equipe do IPCA, na qual o mestre Eugênio fazia parte, enfrentou o Cazaquistão e o mestre Eugênio foi emparceirado com o Adilkan Kozabekov. Então, vamos saber a história dessa linda partida desde já. O mestre Eugênio jogou de brancas e abriu com o peão da dama, D4, seguiu o cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, transpôs para o gambito da dama recusado. Cavalo C3, bispo E7, preparando o roque, que veio depois do bispo G5. E3, consolidando o centro. H6, questionando o bispo, que vai para H4. B6, bispo D3, bispo B7, roque. Cavalo de B, D7, e aqui veio dama E2. Cavalo E4, propondo uma série de trocas. E aqui tem um tema tático de que o mestre Eugênio não pode capturar este cavalo porque ele recaptura dando este garfo. O mestre Eugênio não caiu nessa, mas veio uma sequência enorme de trocas, começando com a troca dos bispos em E7, dos peões em D5, o bispo branco vai para A6, propondo mais trocas, mas antes trocaram os cavalos em C3 e depois os bispos em A6. Portanto, foi um troca-troca que quase não terminava. Chegou então o cavalo F6, C4, propondo mais trocas. Primeiro veio C5, torre de FC1, torre de FC8, torre de AB1, dama E6 e vieram as trocas de peões em C5, C por D5, trocaram as torres em C1 e depois o Adilkan retoma o seu peão em D5. Partida equilibradíssima. Quando é assim, geralmente os peões decidem a partida quando as peças são trocadas. O mestre Eugênio tem maioria na ala do rei, ao contrário do adversário que tem maioria na ala da dama. Será que alguém consegue desequilibrar? H3, cavalo E4, A4, cavalo C5, atacando a dama que vai para B5, cravando o cavalo. Dama A2, saindo da cravada e ainda atacando o peão de A. Por isso, A5 chegou. Cavalo B3, o Adilkan quer porque quer ganhar este peão, porque realmente faria muita diferença nesse final. Agora o ataque é duplo, tanto no peão quanto na torre, e a torre não pode sair do ataque ao mesmo tempo defendendo o peão. Então aqui o mestre Eugênio precisa acertar um lance preciso. E o lance foi dama D5. O melhor lance possível para não perder material. Então trocaram as torres. Não dá para o Adilkan ganhar o peão, porque o mestre Eugênio retomou com cheque. Então o rei vai para H7 e para não perder um peão veio A por B6, A por B6, propondo a troca também de damas, mas o mestre Eugênio não quer trocar. Dama C6. Aliás, não pode trocar, senão perde a partida, uma vez que o Adilkan tem um peão passado na ala da dama. Já o mestre Eugênio tem maioria na ala do rei, mas precisa criar um peão passado. Portanto, iria precisar de avançar 2 peões para poder criar um peão passado. Então, teoricamente, o Adilkan chegaria à promoção antes do mestre Eugênio. Partida continua equilibrada. Dama B1 ameaçando um descoberto. Então rei H2 saindo do tema do descoberto. Cavalo E2, dama C4, um ataque duplo no cavalo e no peão. E não dá para defender tudo.
Então só resta defender o cavalo, mas caiu um peão. A partida continua equilibrada, porém o mestre Eugênio já está com um peão de vantagem. Veio dama D6 cheque, quase que tentando um perpétuo, por isso o mestre Eugênio fez o G3, cobrindo o cheque. Cavalo C3, cavalo D4 e dama F6 e trocaram as damas e vão entrar neste final com um peão de vantagem para o mestre Eugênio. E além disso, um detalhe que faz toda a diferença é que os peões do adversário estão todos isolados. Isso é derrota certa. Ao contrário dos peões do mestre Eugênio, que estão todos unidos. Agora começou o movimento dos reis. Então os reis vão tentar se aproximar do centro. Veio H4, F5 e aqui o mestre Eugênio percebe um tema tático em que sacrifica o cavalo, porque se ele tomar, então tem este garfo e recupera a peça. E vai neste final de peões apenas com essa grande vantagem e está decretada a vitória. Por isso o Adilkan preferiu não retomar o cavalo. Agora sim o cavalo precisa sair, vai para D4, cavalo E8, E4, os peões continuam avançando. Veio a manobra dos cavalos, cavalo D6, rei D3, cavalo F7, F4, cavalo H6, E5, cavalo G4, F5 cheque. Os peões estão quase chegando na zona da promoção. Rei em cheque, vai para F7, rei E4, defendendo o peão, cavalo F2 cheque, rei D5, se aproxima da sétima para dar apoio na promoção de um dos peões. Cavalo D1, rei D6, cavalo C3, chegou na sétima fileira. Agora é só trazer o peão para a promoção. Está muito perto. Cavalo E4 e veio E6 cheque. O rei não pode ir para a oitava, senão não vai evitar a promoção depois deste cheque. Por isso o rei foi para G7, porém se afastando ainda mais do controle da promoção. Veio E7, o peão está a uma da promoção, por isso algo tem que ser feito. Veio cavalo F6 cheque, rei D8 e agora o rei aproxima para F7, mantendo o controle da casa da promoção. Então o mestre Eugênio precisa trazer o cavalo primeiro para B5 e o cavalo já ocupou a casa da promoção. O mestre Eugênio precisa expulsar este cavalo. Por isso faz outra manobra, vai para C3, o cavalo vai para G7 e o cavalo vai para E4 e finalmente o Adilkan lembrou que também tem um peão passado, B5. Só que veio o cavalo D6 cheque e o rei vai ter que se afastar da casa da promoção, rei F6. E agora estão reunidas as condições para a promoção. O mestre Eugênio pode promover e o Adilkan vai ser forçado a entregar o seu cavalo. Só que depois disso, apesar de ficar com uma peça, o Adilkan tem um grande contrajogo, começando por capturar este peão e depois ir atrás da base desses peões. E com o rei bem distante, o cavalo não vai conseguir segurar a promoção do peão, ao mesmo tempo defendendo os seus peões. Por isso o mestre Eugênio acertou o lance cavalo E8 cheque, forçando a troca de cavalos, porque depois desta troca vai poder promover o peão a tempo de controlar tanto o peão passado quanto os seus peões. Um pormenor tático fundamental que valeu então uma vitória, uma vez que depois desse lance, o Adilkan Kozabekov abandonou esta partida. Uma partidaça com detalhe tático muito
bom. Vamos ver a precisão dessa partida. O mestre Eugênio fez 91,5 com direito a um lance excelente contra quase 84% do Adilka. Portanto, esse foi mais um jogo em que o mestre Eugênio contribuiu com sua genialidade para a sua equipe, o IPCA, terminar o evento na vice-liderança. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, compartilha e voltamos com mais conteúdo ligado ao xadrez africano. Adeus.